Passar a palavra para o Paulo, a fazer a abertura, depois para o Edivaldo, depois o Renato, logo em seguida, o secretário. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Bom dia, China, Schneider, presidente Arnaldo Salvetti, nosso secretário de Planejamento, Renato Mesquita, diretora do DEPLAN, Carol Baracá, todos que nos assistem. Bom, eu estou muito feliz de ver o secretário e a diretora aqui, a Carolina, presentes, porque a gente tem trabalhado durante todo esse ano intensamente em diversos assuntos ligados à secretaria e quero parabenizar desde já e agradecer por todo o empenho dos dois, né, do secretário e da diretora, também do prefeito Dário, que tem nos escutado em muitas demandas ali e já tem deliberado muitas questões, seja através de decretos, seja através de reavivamento de comissões e leis em andamento aí de estudo. No tema em questão da requalificação do centro, eu trouxe aqui em mãos, estou colocando aqui para a Carolina, que é o programa Requalifica Centro, que é a lei 17577 de 20 de julho de 2021, de São Paulo, da cidade de São Paulo. E também já conversei aqui em paralelo com a Carolina sobre a questão do Rio de Janeiro, que ela já está a par aí também. E a gente teve muitas conversas nesse sentido, antes de formar a comissão da requalificação do centro, muitas ideias surgiram, o Renato já colocou alguns adiantamentos aí de iniciativas que a Secretaria está tendo para tentar viabilizar muitas ideias, mas sobre esse programa do retrofit aí, vamos dizer, que a gente não conversou ainda especificamente. Então, eu acredito que essa é uma ação muito importante, porque ela vem agir de imediato na questão dos imóveis que estão abandonados no centro e, basicamente, o Poder Executivo teria que fornecer benefícios, isenções, seja de IPTU, de ISS e outros, para atrair de forma imediata não só os escritórios que estão ali abandonados, porque aí você vai ter um atrativo de pessoas que estejam com suas salas comerciais em outros bairros da cidade, vão se sentir atraídos economicamente para imediatamente mudar para o centro, como também os prédios abandonados que podem se transformar de comercial para residencial e atrair investimentos. Então, é necessário, como o presidente falou, está alterando a lei de zoneamento em diversos pontos e trazendo esses benefícios do Poder Executivo e, quem sabe, também mexendo no potencial construtivo, entre outros, para que os empreendedores, as construtoras, os investidores coloquem os olhos atentos para o centro e a gente consiga, assim, de forma sustentável, direcionar essa requalificação do centro, não no curto prazo, mas de médio e longo prazo também. Isso vai implicar na delimitação de uma zona, geograficamente falando, e que vai trazer esses novos áreas para o centro de Campinas. Então, parabéns a todos aí da comissão e parabéns ao secretário e à Carolina. Obrigado. Queria passar a palavra rapidinho para o Edivaldo e depois a palavra. Presidente Arnaldo Salvetti, vereador Schneider, o China, que representa aqui a SIC, nosso vereador Paulo Gaspar, os presentes e aqueles que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou aqui enriquecido com a nossa diretora do DEPLAN, a Carol, neste tema, neste assunto, que ela pode muito bem, tecnicamente, depois dar continuidade após a minha fala, porque, de fato, eu não vou nem dizer de a ordem, mas um pedido com caráter muito firme e sério do prefeito, o Dário Saad, foi: pensem em recuperar o centro e pensem rápido. Nós queremos que a revitalização do centro se torne um trabalho efetivo a partir de agora. Isso nós estamos falando de 3, 4 meses atrás. E a partir dessa solicitação do nosso prefeito,
A equipe do DEPLAN, liderada aqui pela Carol, juntamente com a diretora da INDEC, a Mariana Pfeiffer, outros colaboradores, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alguns empresários de Campinas, enfim. Várias pessoas estão já desenvolvendo um trabalho buscando exatamente este objeto. O que é o objeto? É recuperar o centro e fim. Não temos muito que discutir, nem que delongar sobre isso, porque é uma matéria que demanda urgência. A urgência porque nós estamos no fim dos tempos para iniciar o processo de recuperação do centro, antes que ele se torne, eu não vou dizer irrecuperável, mas com maior dificuldade. Isso está sendo feito, como eu disse há pouco, a equipe que a Carol lidera já vem desenvolvendo um trabalho junto com essas outras secretarias e autarquias. Conjuntamente, os empresários já reuniram conosco e tivemos, assim, ótimas colocações. A fala deles é uma fala proativa, positiva e de empreender mesmo ali no centro da cidade. Óbvio que precisamos pensar em incentivos, porque o empresário só vem se ele tiver estímulo, e o estímulo está sendo construído para que se torne uma realidade. Eu quero lembrar também que temos tido sim, a colaboração aqui do Paulo Gaspar, que além de vereador é arquiteto, e ele tem nos ouvido, tem falado conosco, tem visitado. Quando o Arnaldo me falou da comissão, eu fiquei muito feliz porque a participação do Legislativo, somando os entendimentos com o Executivo, o resultado só pode ser positivo, porque os poderes independentes não vão chegar a lugar algum. Então, fico muito feliz com essa iniciativa e tenho certeza absoluta de que o centro da cidade de Campinas será um mote principal do governo Dário Saad, e nós vamos, sim, conquistar muitos objetivos positivos para essa realização. É fácil? Não, óbvio que não é fácil, mas, tecnicamente, nós estamos competentes. E eu tenho certeza que o empresariado se sente com estímulo, vai se sentir com estímulo para investir no centro. E Campinas vai voltar a ter aquele centro que há 30 anos atrás era de dar prazer, passear ali, ou ir fazer compra, ou trabalhar, ou ter escritório ali, como nós já tivemos lá atrás, todos nós aqui, com certeza já estivemos morando ou trabalhando no centro da cidade. O que eu tenho, dentro de um raciocínio de gestão, a dizer é isso. Tecnicamente, eu vou passar a palavra para a Carol, que, com certeza absoluta, vai transmitir aquilo que todos nós precisamos compreender com maior técnica, com melhor técnica e maior eficácia. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Renato. Agradecer, viu, Carol? Obrigada, vereador. Obrigada, e a qual eu estendo também toda a equipe de planejamento, né? A gente é um trabalho em conjunto, então, as suas palavras eu externo à equipe que também está nos assistindo e acompanhando essa sessão. Em nome seu, eu agradeço também a presença de todos os vereadores, ao Paulo, ao Schneider, ao Samuel da SIC, ao secretário Renato, a todos que estão nos acompanhando. Realmente é importante a gente revitalizar e, na verdade, requalificar o centro de Campinas, justamente porque depois, após a pandemia, houve muito desvaziamento das atividades comerciais no centro. Nós tivemos a saída do Poupa Tempo, nós tivemos a saída também do Fórum, que isso gerava uma dinâmica urbana e uma atividade comercial no entorno. Então, a toda a equipe de planejamento com a INDEC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fizeram umas vistorias nessa região central, até para a gente mapear a circulação, os serviços que estão sendo fechados, a requalificação desses espaços públicos, e a gente está chegando a um olhar mais criterioso e também trazendo a questão do centro numa visão metropolitana, né? Então, acho que isso é importante, a gente também olhar o centro, qual o impacto e quais atividades comerciais e serviços e atividades que é importante até na sua inserção da região metropolitana Campinas. E um outro ponto que a gente está observando também é que a requalificação da área central não é uma questão também de, como o Paulo colocou, de zoneamento, potencial construtivo, porque nessa conversa que o Renato, nós fizemos com o mercado empresarial, o potencial é uma zona de centralidade 4. Então, o zoneamento hoje já permite as atividades residenciais e comerciais. Então, não é mais uma questão assim, lógico, se tiver que alterar alguma coisa do zoneamento, nós vamos alterar, mas hoje o zoneamento já permite essas atividades, já permite a área residencial de interesse social.
Então, é mais a gente focar na questão de estímulos e incentivos, né, fiscais e tributários, atrelada ao urbanístico, né, quais são os incentivos urbanísticos que a gente precisa de uma requalificação dentro da região central, e também quais são as induções que o poder público teria que fazer. Né? Então, não é só o incentivo, mas também não é só a questão urbanística, mas o que o poder público pode levar de equipamentos de saúde, educação, escolas, e revitalizar com esses equipamentos na região central. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar, temos que ter uma visão intersetorial de todas as atividades que vão envolver esse estudo, e essa vistoria está permitindo a gente chegar à conclusão de que sozinho nós não vamos conseguir realmente fazer. Há necessidade de incluir a criança, que é o PIC, que é o Programa de Infância da Criança, é a necessidade de a gente incluir a questão da segurança, tá? Porque a gente tem uma população vulnerável socialmente na região central, há necessidade de a gente incluir a INDEC para fazer o trabalho de todo o sistema viário, há necessidade de a gente incluir educação e saúde, cultura, para a área de patrimônio histórico-cultural. Então, e é importante a gente conversar com o Legislativo, e é importante vocês participarem. Então, a gente entende que essa comissão é fundamental, e a partir do momento que a gente for desenvolvendo todos os estudos, a gente vai dando publicidade a todo esse trabalho, apresentando à Câmara que é Legislativo para acompanhar os nossos estudos, tá? Então, eu acho que é importante a gente olhar o centro com um olhar de equipe multidisciplinar, senão a gente também não vai conseguir atender todos os aspectos que envolvem uma requalificação. E com opções de lazer, né, entretenimento. Presidente, Certo? posso dar um exemplo? Pode. Meu pai, 40 anos atrás, construiu um prédio no Cambuí, ele incorporou, né, contratou uma construtora que já nem existe mais, e depois de construído o prédio, entrou prédio pronto, zerado para entrar e mudar, entrou em litígio com a construtora, ficou mais de 30 anos parado esse prédio. E estragou tudo, né? Cano enferrujado, fiação. Você tem uma ideia, 48 unidades de apartamento. Tinha 16 vagas, apartamentos de um dormitório, era para estudante na época, né? Então, totalmente fora, não tinha uma vaga por unidade. Ou seja, para você comercializar hoje, então meu pai faleceu, nós aqui, os filhos tal, não tínhamos condições de reformar o prédio, recuperar, para vender, etc. Vendemos para um empreendedor. O prédio em ruínas, né, totalmente, assim, teve invasões, teve uma série de coisas, está abandonado, que nem o Palace lá, em pleno Cambuí, estragando o bairro do Cambuí. Então, era uma das brigas que eu tinha com meu pai. Pô, resolve esse embrólio aí, não, e deixava aquele negócio. E aí, o que aconteceu? Esse empreendedor teve que comprar um terreno vizinho para fazer um prédio de garagens, para viabilizar esse prédio, para ter uma vaga. E aí reformou totalmente o prédio, o retrofit que a gente está falando aqui. Então, hoje eu tenho um apartamento lá no Cambuí com mais de 40 anos de idade, com carinha de novo. E que custa 30%, 40% abaixo do mercado, se você for vender. Então, essa é a ideia. E já está em prática ali no Cambuí que eu moro. E eu até queria aproveitar já no que o Schneider falou, e perguntar objetivamente aqui para a Carolina, se fosse o Palace ou se fosse o Galeria Pagé hoje lá, com o zoneamento que nós temos hoje, seria possível já essa transformação que a gente está querendo aqui? O que dá para ser feito em termos da legislação atual ali? Ligou? Bom, Paulo, na verdade, o zoneamento é a zona de centralidade 4, né? Então, assim, permite tanto os usos residenciais como comercial. Nessa situação do Cambuí, é que realmente a lei está atrelada à quantidade de vagas, né? Então, por isso que você teve que adquirir um terreno ao lado para poder equacionar o seu retrofit, vamos dizer assim, né? E permitir que cada unidade habitacional tenha uma vaga. O que a gente está trabalhando é que, como o centro tem toda uma rede de mobilidade, uma infraestrutura, tem escolas, postos de saúde, será que é necessário ter exigência de vaga? Né? Então, é isso que a gente está discutindo, que é mudar um pouco esse paradigma e mudar um pouco os parâmetros. A necessidade hoje no centro não precisa de recuos e afastamentos. Então, hoje eu posso edificar 4 vezes a área do terreno, que é uma zona de centralidade 4. Então, o que a gente poderia dar? Uma ambiência, uma qualidade urbana,
tá? Para essa região central, que hoje as calçadas são estreitas, né? Então, a partir do momento que eu tenho um edifício que vai fazer um retrofit, ou que ele possa anexar 2 terrenos e verticalizar para produzir unidades de habitação de interesse social, eu posso exigir uma fruição pública, que é uma calçada mais larga, né, um espaço de contemplação, exigir que, na verdade, o térreo, que é a parte mais nobre que a gente tem dos edifícios, que faça uma interface com a rua, seja para áreas comerciais, que você possa fazer umas fachadas ativas com comércios e mesinhas, para que você tenha essa vivência noturna e diurna também. Então, o que a gente está discutindo? Às vezes, não é a questão que o zoneamento permite, mas como a gente quer requalificar esses espaços voltado não só ao edifício com a interface com a rua, e a calçada também como possibilidade de você ter uma traficabilidade melhor. Isso faz com que a gente pense o centro para as pessoas, né? Então, assim, será que é necessário a gente fazer alguns calçadões, criar alguns miolos de quadra, que é o que a gente coloca como praças internas desses espaços? Então, a gente está discutindo quais são os instrumentos e parâmetros que a gente poderia mudar e sair um pouco do paradigma, né, da gente ter a cidade totalmente reticulada, a partir do momento que a gente tem esses instrumentos, que a gente possa ter uma qualidade dos espaços públicos para a população que vai residir. E aí eu concordo com o Schneider quando ele coloca que há necessidade da gente ter essa linguagem visual, dos espaços terem uma arborização, aí está a necessidade de envolver outras secretarias também, que façam a manutenção dessas árvores, dessas podas, desse ajardinamento que vai envolver o centro, que a gente tenha um ambiente também agradável ao caminhar. Isso é importante. E a questão da segurança. Então, a gente tem que tirar esse estigma que tem que o centro é ruim de morar, todo mundo não gosta porque não tem tem essa precariedade habitacional, essa pichação que tem na região central. Então, a gente tem que também trabalhar a imagem do centro, a qualidade, né, que a gente até pensa na questão de trazer a INDEC justamente para trabalhar os ônibus que possam circular na região central, que não sejam poluentes, que tem área branca, que a INDEC coloca dentro do plano viário. Então, tudo isso a gente está buscando. Todas as propostas de políticas públicas que tiverem em cada secretaria, pensar um pouquinho o centro e como a gente pode trazer isso para estruturar um projeto de lei. Se você me permite, esse estigma de que o centro já não tem mais nenhuma atração, é justamente por isso, por estar deteriorado, infelizmente. E a segurança... Se nós não temos mais o fórum, não temos o poupa-tempo, não temos mais cinemas, e o vereador Arnaldo falou com muita propriedade, trazermos atrações para que a gente possa fazer com que as pessoas se sintam bem no centro. Trazer novamente um cinema de baixo valor, que as pessoas se sintam atraídas a investir em boas lanchonetes, em bons ambientes, para que as pessoas venham de fora também para passear no centro, que é o que nós tínhamos no passado. Quando eu cheguei em Campinas, nós tínhamos aí 350, 400 mil habitantes, as pessoas vinham de Mojimirim, Mogi Guaçu, Olambra, de toda a região, fazer compra no centro de Campinas. Dezembro, as famílias passeavam e ficávamos com o comércio até tarde aberto para atender aquelas pessoas. Hoje, quando dá 7, 8 horas da noite, em pleno dezembro, as pessoas já começam a ir embora, assustadas, porque não tem nenhuma atração, não tem um cinema, não tem nada que possa segurar um pouco mais. E isso me dá muita esperança com essa comissão e esse trabalho que está sendo feito, que a gente possa, em um curto espaço de tempo, trazer novamente as pessoas a frequentarem o centro. E, Edivaldo, você está corretíssimo, porque é isso que a gente está tentando trabalhar. O que o poder público pode induzir também essas atividades, né? A retomada da questão do poupa-tempo, de repente, para a região central, você levar alguns equipamentos de cultura, né, que dê essa vivência. Então, é esse o nosso papel, né, do planejamento, planejar essa requalificação dentro de todas as secretarias envolvidas, porque, com certeza, a gente tem uma ação
de cada uma que se preocupa com a região central, né? E como juntar isso como um plano realmente que é importante a gente deixar claro que a iniciativa do prefeito Dário Saad está sendo fundamental na requalificação do centro, mas a gente tem a preocupação de ser uma política de várias gestões, né? Então, o que a gente vai estruturar no projeto de lei, ele tem que entrar dentro das dotações orçamentárias do PPA, do LOA, de todas as secretarias, para que isso seja um projeto que, com certeza, o nosso prefeito vai ser lembrado de ter requalificado o centro de várias gerações futuras, né? Então, a nossa preocupação é essa também, de ter um projeto consistente, de uma lei eficaz, de uma lei aplicável, conversada, sim, com a associação comercial, porque se a gente não conversar com o mercado e entender qual é o produto que vai ser adequado, melhor, dentro da viabilidade, junto com a Secretaria de Finanças, quais são os incentivos e tributos que a gente pode inovar aí, mas, sem dúvida, pensando lá na frente como um projeto de várias gestões, que isso dê a continuidade do centro na requalificação, né? Então, isso é importante também a gente colocar e deslumbrar um futuro que seja promissor aí para vários anos de uma requalificação do centro. Com certeza, e por isso eu sou repetitivo em dizer